Vamos lá, pessoal, terminando aqui a nossa questão, falando sobre solidariedade. É um ponto muito importante do direito obrigacional, porque a solidariedade, ela envolve uma série de outros fatores. Então, eu tenho aqui a obrigação, né, obrigação de dar, por exemplo, e aí as pessoas se obrigam, né, em conjunto aqui, solidariamente. Então, por exemplo, você vai assinar um contrato, no qual você figura enquanto devedor. E aí, nesse contrato, você é devedor solidário com outras pessoas. A solidariedade, muitas vezes, ela se confunde ali quando a gente tem uma obrigação indivisível. Qual que é a diferença entre obrigação indivisível e obrigação solidária? A obrigação indivisível, ela vai acontecer quando eu tenho um objeto que não pode ser dividido. Ele não pode ser dividido para fins de pagamento, porque senão aquele bem ele deixa de existir, como por exemplo o quadro do Portinari. Se eu tenho o quadro do Portinari, eu tenho um bem indivisível. Ainda que eu tenha 10 devedores, cada um desses devedores só consegue fazer o pagamento desse quadro por inteiro, porque eu não consigo partir 1/10 desse quadro e fazer o pagamento da minha parte. Então, essa é a obrigação indivisível, quando as partes devem pagar o todo, não pelo que elas se obrigaram, não pelo subjetivo, mas pelo objetivo, pelo próprio objeto que figura ali naquela relação contratual. Se eu tenho uma obrigação indivisível, eu pago o todo, ainda que existam vários devedores. Se tem vários devedores, aqueles devedores podem se reunir e fazer o pagamento do todo, ou então um deles faz o pagamento do todo. Nesse caso, é pela indivisibilidade. Agora, quando eu falo de solidariedade, eu deixo de ter uma relação objetiva e passo a ter uma obrigação subjetiva. E por que subjetiva? Porque aqui as partes convencionaram a indivisibilidade. Então, a solidariedade, ela permite ao credor cobrar de qualquer um dos devedores. A solidariedade pode ser uma solidariedade ativa, né? Quando eu tenho aqui uma solidariedade entre credores. Ela pode ser uma solidariedade passiva, quando eu tenho a solidariedade entre os devedores. E eu posso ter uma solidariedade de ambos. Então, eu posso ter uma solidariedade tanto ativa quanto uma solidariedade passiva. Então, vamos imaginar que a nossa questão ela trata sobre uma solidariedade passiva. Uma solidariedade entre devedores. Que devedores são esses? O João, o Pedro e o Paulo. Então, nesse caso, os três se obrigaram solidariamente. Ou seja, qualquer um dos três é responsável pelo pagamento do todo, é responsável pelo pagamento da dívida por completo. E aí eu trouxe aqui para vocês o artigo 264. E aí percebam que muitas vezes a gente vai ter alguns artigos do Código que vão responder essas questões. Mas a gente precisa saber do todo. A gente precisa saber o básico, porque com o básico eu consigo, ainda que seja por dedução ou por eliminação, eu consigo responder aquela questão. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns artigos que vão tratar sobre a solidariedade e que vão dar sustentáculo não só para resolver essa questão que eu trouxe para vocês, mas para resolver toda e qualquer questão que trate sobre solidariedade, ok? E aí, muitas vezes, quando você sabe de solidariedade, você sabe de indivisibilidade também. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Quando uma coisa puxa a outra, fica muito fácil na hora que a gente chega na prova e vê aquela questão. Então, vamos lá no artigo 264 do Código Civil. Ele diz o seguinte: a solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado, e aqui o mais importante é isso, obrigado pela dívida toda. Ou seja, tenho mais de um credor, tenho mais de um devedor, e essas partes, essas pessoas se obrigam pelo pagamento da dívida toda ou pelo recebimento da dívida toda, ok? E o artigo 265 que traz uma informação também importante. A solidariedade, ela não se presume. E por que esse dado de não presunção aqui da nossa obrigação solidária é tão importante?
ela vai resultar ou da lei ou da vontade das partes. Pessoal, por que é importante esse dado do 265? A solidariedade, ela não se presume. Ou ela vai resultar da lei, ou ela vai resultar aqui da vontade das partes. Se a questão não me disser que há solidariedade, tem que estar expresso, tem que estar explícito que há solidariedade. Se não houver a palavra solidariedade na prova de vocês, na questão de vocês, não pensem, não imaginem aqui que há solidariedade. A solidariedade não é presumida. Ela só existirá se ela estiver expressa. Se vocês forem assinar um contrato, o contrato de vocês com a faculdade, tá lá, olha, esses devedores são devedores solidários, né? As partes se obrigam solidariamente. Aí, ok. Se nada for dito sobre solidariedade, ninguém vai dizer que há. Há aqui ou um resultado advindo da lei ou uma vontade das partes. E isso tem que estar de forma expressa. Não se presume solidariedade. E por que não se presume solidariedade? Porque há uma responsabilização muito maior quando há solidariedade. Por quê? Porque as partes são obrigadas pelo todo. Então, por exemplo, no caso de fiança, onde há solidariedade, eu preciso seguir a regra, né, da ordem de cobrança? Não, eu posso cobrar de qualquer um deles na hora que eu quiser. Então, eu escolho a quem cobrar, ok? Ou eu escolho a quem pagar. Então, a solidariedade, ela não vai ser presumida, ela precisa estar expressa. Na prova de vocês, se não está escrito que há solidariedade, não pensem, não imaginem, não coloquem palavras na boca ali do seu examinador. Se há solidariedade, ela vai estar escrita, ela vai estar expressa. Aquilo vai estar dito ali na prova de vocês, ok? Então, esse é o 265. O 266 vai dizer o seguinte, a obrigação solidária, ela pode ser pura, simples, né? Pura e simples, para um dos cocredores ou codevedores e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para o outro. Pessoal, antes de continuar aqui com a solidariedade, eu quero só fazer uma pergunta para vocês. E isso também é um dado importante. Quando a gente fala em pagamento, e aqui na relação obrigacional o pagamento ele é muito importante, né? Primeiro, a gente pensa numa obrigação que tem que acabar, né? Que existe para se extinguir. Então, no direito obrigacional, eu tenho uma relação com esse sujeito e que tem que chegar ao seu final, porque é o ponto mais importante da obrigação, nasce para acabar. Então, quando eu falo em obrigação, eu falo como essa obrigação será. Então, tem obrigação de dar, fazer, não fazer, e tem um desmembramento de toda ela. Obrigações alternativas, obrigações solidárias, obrigações divisíveis e indivisíveis, enfim. Eu tenho um leque de obrigações. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho a obrigação, no direito obrigacional, no título de direito obrigacional do direito civil, ele trata do pagamento. Então, ele me diz, olha, você tem a obrigação, mas você tem o pagamento. E o ponto do pagamento é um ponto importante do direito obrigacional, porque se ela nasce para acabar, a obrigação nasceu. Sim, ela nasceu. Agora eu tenho que pensar no seu fim, na sua extinção. Então, se ela nasce para acabar, ela nasce com a obrigação e ela termina com o pagamento, ou inadimplemento. Então, aqui no direito obrigacional, quando a gente fala de pagamento, a gente tem uma série de dados, né? O pagamento vai ser dado em tal lugar, eu preciso de prazo, eu preciso de juros, de multa, de correção, enfim. Tudo isso está dentro do direito obrigacional. Via de regra, o examinador da FGV, ele não cobra tanto essa parte. Ele cobra muito mais a forma da obrigação, né? O tipo de obrigação que a gente está tratando. Mas, ao mesmo tempo, é importante, por exemplo, desse dado do 266, que ele me diz, olha, ela vai ser, né, a termo, ou condicional, ou ela vai ser pura e simples, ou então ela vai ser pagável em um lugar diferente. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Quando nada se diz sobre o lugar do pagamento, porque o Código Civil trata do lugar e tempo do pagamento. Quando não se diz nada sobre o lugar do pagamento,
qual será o lugar do pagamento? Pergunto para vocês. Quando nada se estabelece sobre o lugar do pagamento, o pagamento será efetuado no domicílio do devedor, tá? Via de regra, o domicílio do devedor vai ser o local de pagamento. Então, o credor tem que ir no domicílio do devedor para receber. O que vai diferenciar aqui é que muitas vezes eu posso trocar. Então, por exemplo, o pagamento vai ser feito no domicílio do credor ou o pagamento vai ser feito em tal endereço, em tal lugar. Isso precisa ser determinado. Ou então, e que é comum também cair, muitas vezes, aquele credor receber aqui o devedor na sua residência, no seu domicílio, para pagar. Então, a regra é, se nada foi estipulado, o credor busca na casa do devedor. Mas, ao mesmo tempo, se o devedor sempre traz o dinheiro, né, eu sempre levo na casa do credor esse dinheiro para fazer o pagamento. Nesse caso, se há uma constância do pagamento efetuado em um lugar diferente daquele que foi inicialmente contratado, aquilo vincula a obrigação. Então, por exemplo, se o credor tem que buscar sempre na casa do devedor o dinheiro e ele um dia deixa de buscar, ele está inadimplente com o recebimento. O devedor está esperando ele ir buscar, certo? Mas, ao mesmo tempo, se o devedor sempre leva esse dinheiro no domicílio do credor e aquilo se torna o lugar de pagamento, se um dia o devedor não for e o credor vai ficar esperando e ele disser assim, não, aqui a regra é que o credor busque no domicílio do devedor. Sim, ainda que a regra seja essa, ela foi mudada, né? Aquele ato de levar o dinheiro na casa do credor muda o lugar de pagamento. Então, isso acaba fazendo com que aquele devedor seja inadimplente no recebimento. Porque com o tempo, com a constância do pagamento feito em outro lugar, a gente muda essa regra. Mas a regra é, o pagamento, quando nada for estipulado, será feito no domicílio do devedor. Isso é o lugar do pagamento, ok? Vamos ver se a gente consegue dar uma passada, uma pincelada sobre isso ainda nas nossas aulas de direito obrigacional. Mas, enfim, o artigo 266 vai dizer, a obrigação solidária ela pode ser pura e simples, e aí é um tipo de obrigação, ela pode ser pura e simples, ou ela pode ser condicional. E aí a gente vai ver tudo isso. Mas vamos pensar aqui nos artigos de uma forma geral. Primeiro, sobre a solidariedade. Esses 3 artigos que eu trouxe para vocês, eles são os artigos mais importantes aqui quando a gente trata da solidariedade, principalmente para resolver essa questão. 264, 265, 266. Mas primeiro, só relembrando, o que vai ser essa solidariedade? Vai ser uma multiplicidade. Para que eu tenha solidariedade, eu preciso, pelo menos, 2 credores ou 2 devedores. E aí vou estipular aqui entre eles a obrigação solidária. Só anotar aqui para que vocês se lembrem. Vou ajeitar minha caneta. Olha, a minha solidariedade. Pode ser passiva e ela pode ser uma solidariedade ativa. A solidariedade vai ser ativa quando eu tenho vários credores. E a solidariedade vai ser passiva quando eu tenho vários devedores. Devedores, não só vários, mas que se obrigaram solidariamente. Tá? Então, ela pode ser também de ambos. Posso ter solidariedade ativa, posso ter solidariedade passiva e posso ter aqui a solidariedade de ambos. E o que é a característica? Todos aqueles credores ou todos aqueles devedores têm direito à totalidade da prestação. Tem obrigação pela totalidade da prestação, como se fosse ou um único credor ou um único devedor. Então aqui, pessoal, quando eu tenho a solidariedade passiva, né, que eu tenho uma solidariedade entre devedores, todos se obrigam
pelo pagamento da dívida. Tatiane, da dívida em partes? Não, da dívida como um todo. Então, aqui, se eu tenho que pagar, eu tenho 3 devedores. E eu tenho que fazer o pagamento da quantia de R$100.000, ainda que eu divida isso para os 3 devedores, a responsabilidade pelo pagamento, o pagamento deve ser feito no todo. Todos eles são responsáveis pelo pagamento da dívida por inteiro. Não vou dividir. E se eu tenho aqui uma solidariedade entre credores, eu tenho a responsabilidade eu tenho a responsabilidade pela cobrança e recebimento da sua parte, Tatiane? Não, do todo. Então, aqui, pessoal, quando eu tenho a solidariedade ativa, né, que eu tenho a solidariedade entre credores, qualquer um deles pode receber o todo e qualquer um deles pode cobrar o todo. Então, há aqui na solidariedade uma confiança entre as partes, porque eu confio que o credor vai receber e vai repassar. E, ao mesmo tempo, eu confio que cada devedor vai fazer o pagamento da sua parte. Então, no caso da solidariedade ativa, qualquer um desses credores, ele pode exigir a obrigação por inteiro, né? E, em relação à solidariedade entre os devedores, todos eles respondem pela dívida inteira. Tatiane, a pergunta que não quer calar. Para que essa ladainha toda para a gente resolver essa questão? Primeiro, porque a gente precisa saber sobre a obrigação solidária, mesmo porque ela pode ser cobrada de uma outra forma, né? Ela pode ser cobrada de uma forma um pouquinho diferente. E aí eu quero que vocês pensem aqui nessa questão sobre a solidariedade e não só sobre a solidariedade, e sim sobre a renúncia. Eu quero voltar com vocês, volte aqui para mim, Hudson, lá no enunciado da questão. Vamos voltar lá, rapidamente. Olha, ela me diz, Paulo, João e Pedro, mutuários, a gente já sabe o que é mutuário, estão cansados de saber, contraíram um empréstimo com Fernando, mutuante, tornando-se assim devedores solidários, no valor de R$6.000. O Fernando, muito amigo de Paulo, e aqui um ponto importante, exonerou Paulo da solidariedade. Então, lá no nosso desenho, o Paulo foi exonerado da solidariedade. Então, ele sai da solidariedade. Pessoal, ele sai da solidariedade e não do pagamento da dívida. Então, aqui há uma renúncia à solidariedade. A solidariedade é um benefício? Sim, ela é um benefício. Mas aqui ela vai ser retirada, mas não tiro a dívida, ok? Vamos lá no 282 do Código Civil, então, para a gente ver. Passa lá para o 282, Hudson. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, o credor, ele pode renunciar à solidariedade. Pessoal, uma pergunta. Por que o credor pode renunciar à solidariedade? Pergunta para vocês. Se eu tenho Tatiane, credora, eu tenho vários devedores que são solidários. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida para ser recebida e que eu tenho aqui 5 devedores, todos eles solidários. Isso para mim é benéfico? Sim. Por quê? Porque se eu cobro do A, se eu cobro do B, se eu cobro do C, do D ou do E, eu vou receber a dívida por completo. Eu não preciso cobrar picadinho, eu não preciso cobrar parte de um e parte de outro. Eu preciso cobrar tudo, né? Eu posso cobrar tudo de um, de outro ou de outro. Então, isso é um benefício meu. E o que o artigo 282 diz? Olha, o credor ele pode renunciar à solidariedade. E por que o credor pode renunciar à solidariedade?
porque isso é um benefício dele. E se isso é um benefício dele, ele pode retirar a hora que ele quiser. Então, o credor, ele pode sim renunciar à solidariedade. Ele pode renunciar à dívida? Pode, mas aqui a gente não está falando da dívida, aqui a gente está falando da solidariedade. Então, aqui, o credor pode renunciar à solidariedade em favor de de alguns ou de todos os devedores, ok? E o que o parágrafo único diz? Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Então, lá no nosso desenho, quando eu digo que o Paulo foi exonerado da solidariedade, o Pedro continua solidário e o João continua aqui solidário, ok? A solidariedade só foi extinta em relação a Paulo, mas ao mesmo tempo Paulo continua responsável pelo pagamento, porque a exoneração não foi da dívida, e sim da solidariedade. E aí o artigo 283 vai dizer o seguinte, vamos lá. O devedor que satisfizer a dívida por inteiro, então um devedor satisfaz a dívida por inteiro, ele tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota. Então, por exemplo, se Pedro pagou, ele pode cobrar dos outros a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver um insolvente, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os co-devedores. Pessoal, olha o que esse artigo 283 ele diz. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro. Eu tenho uma dívida de R$6.000. Eu satisfaço a dívida por inteiro. Se eu satisfizer a dívida por inteiro, eu vou exigir dos outros co-devedores a sua cota. Então, olhem só, eu tenho um benefício do credor. O credor pode cobrar de cada um deles, mas se eu cobrar só de um, ele vai ficar com prejuízo todo? Não, ele só vai ser responsável pelo pagamento do todo, mas ele pode cobrar a cota dos outros. Senão a gente teria aqui um caso de enriquecimento ilícito. Eu tenho 100 devedores, mas ao mesmo tempo um só faz o pagamento em relação aos 100. Não, ele pode fazer o pagamento do todo, mas ele vai cobrar dos outros a cota de cada um. E aí eu vou dividir aqui, muitas vezes, a parte do insolvente. E é isso dado importante que o 283 traz. E aí, então, percebam o seguinte, essa questão, ela caminha sobre vários institutos do direito civil. Primeiro ela falou de mútuo, ela falou de solidariedade, falou o tipo de solidariedade, ela fala de renúncia à solidariedade, e ela fala também de insolvência de um dos devedores solidários. Então aqui, se eu tenho um insolvente, eu vou tirar a parte desse insolvente e vou dividir por todas elas. Então ele diz, olha, se eu tenho um insolvente, presume-se igual no débito às partes de todos os co-devedores. E aí, vamos voltar lá no enunciado de novo? Bom, aqui ele diz, olha, Fernando, muito amigo de Paulo, exonerou da solidariedade. Ok, tiro Paulo da solidariedade. Mas João, por sua vez, se tornou insolvente. Então, lá no nosso quadrinho, a gente vê que Paulo foi retirado da solidariedade, o João se tornou insolvente. Então, a insolvência de João é que vai muitas vezes nos dar essa resposta. E o Pedro foi lá e fez o pagamento de tudo. Pedro pagou integralmente o empréstimo. Ok. Então, vamos lá. Vamos pensar na resposta desta questão. O núcleo essencial para que a gente consiga resolver é a renúncia da solidariedade, né? Claro. Mas eu também preciso saber aqui da insolvência para justificar a minha resposta. Então, aqui na solidariedade, como ela é um benefício do credor, ele pode renunciar, que é o que está lá no 282. Mas, ao mesmo tempo, vai subsistir aqui a solidariedade dos demais. Então, a renúncia à solidariedade não vai ser a renúncia da dívida, mas apenas aqui do benefício da solidariedade. E o que a gente precisa observar
nessa questão, e aqui voltando lá nas nossas questões, é que ainda que eu divida em R$ 2.000 para cada um, há uma característica importante, a insolvência de uma das partes. Então, vamos passar para as alternativas, só para a gente ver aqui a nossa resposta. A letra A, então, diz: Pedro não poderá regredir contra Paulo para que participe do rateio do quião de João. Quem é o João? É o insolvente, pois Fernando o exonerou da solidariedade. Sim, ele foi exonerado da solidariedade, mas aqui a relação da participação do rateio do quinhão faz com que essa questão esteja incorreta. A letra B, então, diz: apesar da exoneração da solidariedade, o Pedro, ele pode cobrar de Paulo o valor de R$ 3.000. Pessoal, por que aqui o valor de R$ 3.000? Pensem o seguinte, quando a gente está lá na letra B, que ele diz: apesar da exoneração da solidariedade, e de fato teve exoneração da solidariedade, o Pedro, ele pode cobrar do Paulo o valor de R$ 3.000. Gente, mas o Paulo foi retirado da solidariedade. Sim, ele foi retirado da solidariedade, não do pagamento da dívida. Então, ele tem que pagar a cota parte dele. O Pedro, ele fez o pagamento de tudo, mas o Paulo continua responsável pelo pagamento da dívida. Ele só não é solidário mais. Então, aqui, o Paulo tem que pagar os R$ 2.000 cabíveis a ele. Mas por que R$ 3.000, Tatiana? Então, essa questão está errada. Os R$ 3.000 é porque o João foi dado como insolvente. E se o João foi dado como insolvente, aquela parte que a ele cabia vai ser dividida entre todos os devedores. E o Pedro não vai amargar sozinho os R$ 4.000, os R$ 2.000 aqui, que seria da dívida do João. Não, o Pedro vai amargar R$ 1.000 e o Paulo vai amargar R$ 3.000, que é a dívida dele, né? Mais os R$ 1.000 que ficou do João. Então, ele vai amargar R$ 1.000 de dívida da insolvência do João. Então, por isso que ela diz, olha, apesar da exoneração da solidariedade, o Pedro, além de ter pago a dívida inteira, ele vai cobrar. Ele vai cobrar de quem? Vai cobrar do Paulo. Por que do Paulo? Porque o Paulo não é insolvente, mas foi retirado da solidariedade. Foi retirado da solidariedade, mas ainda assim tem que pagar os R$ 2.000 da dívida dele. Mais os R$ 1.000 da insolvência do João. Pessoal, percebam que eu gastei tempo aqui com vocês para que a gente fizesse um apanhado de tudo isso, para que vocês pudessem responder essa letra B. Amanhã, se isso cai na prova da OAB, fica muito tranquilo, muito suave para vocês responderem. Por quê? Porque vocês já sabem da insolvência, vocês já sabem da solidariedade. E aqui o contrato de mútuo é só para a gente conseguir dar uma característica aqui de tudo isso. Então, nesse caso, eu vou fazer o pagamento do todo e ainda vou fazer o pagamento da parte do insolvente. A única coisa que eu quero que vocês vejam é que muitas vezes o exame da OAB, ele vai replicando isso. E ele vai cobrando isso em vários outros momentos de forma igual. Então, isso foi o que caiu lá no exame de 2016. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que caiu em 2016 vai sendo cobrado também em outras questões. E aí ele é cobrado em 2016 de novo, com uma nova repaginada, ele é cobrado em 2017 com outras características, e aí muitas vezes não fala de renúncia, mas fala de remissão, por exemplo, né? Que aí sim eu vou perdoar a dívida e não a solidariedade. Então essas características que muitas vezes vão sendo aqui inseridas dentro das nossas questões, elas versam sobre a mesma coisa. E aí que eu digo para vocês que a prova não é tão difícil quanto parece. Por que não é tão difícil assim? Porque eu tenho características que vão ser replicadas. Eu tenho dados do Código Civil que muitas vezes vão ser replicados. E aqui eu vou mostrar para vocês no próximo bloco que a gente teve uma outra questão em 2018 muito semelhante a essa de 2016. Só para comprovar para vocês isso que eu estou dizendo, que a FGV muitas vezes, ela não vai inovar tanto, ela vai simplesmente replicar aquilo que ela já cobrou anteriormente. E por isso a importância da gente fazer o estudo através das questões.
Porque quando você estuda a questão e não só resolve a questão, porque não basta só resolver. Ah, essa daqui é a letra A, essa daqui é a letra B, essa daqui é a letra C. Você tem que resolver a questão e entender o porquê daquilo ali. Porque se você entende, amanhã ela vai ser cobrada de uma outra forma. E você vai tirar aquilo de letra. Pessoal, no próximo bloco, a gente vai continuar vendo uma questão muito parecida com essa e vamos ver outros dados também ainda do direito obrigacional. Um abraço.